Shalom, graça e paz para você, alegria imensa em te receber de novo para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus em mais um vídeo. Para você que me conhece, seja bem-vindo. Para você que não me conhece, também seja bem-vindo. Me chamo Luciano Corguinha e é uma alegria imensa poder ter esse tempinho para a gente compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus, aquilo que me motiva, que me alimenta, que me enche a palavra. E eu quero falar um pouco sobre escatologia, sobre tempo do fim, doutrina das últimas coisas, dos últimos dias. E o texto que eu separei para vocês, ele está em Mateus, capítulo de número 24, que é um sermão profético, proferido por Jesus, e ele é um dos mais completos quando nós tratamos sobre essa doutrina escatológica, quando nós queremos reafirmar essas profecias sobre a vinda de Jesus, o retorno de Jesus. No capítulo 24 de Mateus, a palavra do Senhor fala sobre o princípio das dores. Fala assim no verso 8 do 24. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Eu tenho recebido muitas pessoas que têm me perguntado assim: Pastor Luciano, Jesus está voltando? Quais são as principais profecias? Elas estão se cumprindo, muitas já se cumpriram. Nós devemos esperar o que agora? O que devemos aguardar? Bom, eu quero falar para você agora o seguinte: claro, Jesus está voltando, ele não vai voltar, ele está voltando, o retorno dele é iminente, ele está a caminho, mas a palavra do Senhor fala que tudo isso que nós temos vivido é o começo das dores. É como uma mulher em dores de parto, né? Ela vai experimentando as contrações a cada minuto, a cada momento, sendo mais forte, e as dores de parto, elas tendem a aumentar, né? E é assim também comparado à vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo esses princípios das dores. Tudo isso que nós temos visto, né? Terremotos, furacões, agora esse furacão da Flórida também, a questão do coronavírus, dessas guerras, são indicativos da vinda de Jesus, sim. São cumprimento profético, sim. Agora, nós temos que pensar o seguinte: são o início dessas dores de parto. Agora, eu queria destacar aqui para você, nesse estudo nosso da palavra do Senhor, uma expressão de Jesus, um texto muito bonito, que fala sobre um sinal que eu acredito ser uma das mais evidentes manifestações proféticas desses últimos dias. Está no capítulo 24, no verso 12, palavras do próprio Jesus, e ele fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos, ou na minha versão aqui, está falando de quase todos. É algo que nós temos vivenciado, e quando alguém me pergunta, ô Corguinha, qual seria então, na sua concepção, nos seus apontamentos proféticos, o principal sinal da vinda de Jesus, ou um dos principais sinais? Dentre tantos, eu gostaria de destacar esse esfriamento generalizado. Nós nunca, gente, vivemos um esfriamento tão generalizado hoje. As pessoas estão muito frias, as pessoas estão muito apáticas, as pessoas não estão atendendo mais ao chamado do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, existe gente que até acha bonitinho, bom, legal, estou gostando, fala de novo, pede oração, mas há um esfriamento. E o esfriamento aqui eu poderia dizer que é uma indiferença. As pessoas estão se sentindo indiferentes à pregação do Evangelho. Sabe aquela oração de Abacuque, quando ele fala: viva, Senhor, a sua obra no meio dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida? Se eu não me engano, Abacuque, capítulo de número 3, isso é muito sério, porque tem que haver esse avivamento, que eu acredito que acontecerá. O que seria esse avivamento? O avivamento é uma proximidade de Deus, as pessoas quererem Deus,
quererem mais a palavra, quererem mais uma vida de oração, quererem mais uma vida de comunhão, renunciarem ao pecado. O pecado hoje, infelizmente, não está incomodando, e a frieza espiritual tem levado pessoas para caminharem nessa direção de um esfriamento tão grande, generalizado, que às vezes acontece dentro dos arraiais. As pessoas estão indiferentes ao erro, e isso daí mostra a indiferença e também do mundo. O mundo está indiferente. E isso daqui é muito sério, porque essa falta de amor, ela vem por se multiplicar a iniquidade. O que é a iniquidade? Iniquidade não é nada mais, nada menos do que o pecado. O pecado tem causado esse efeito colateral. Qual seria esse efeito colateral direto que o pecado ele tem causado nas vidas das pessoas? Principalmente, esfriamento espiritual. Por isso que todos nós temos que combater o pecado. Todos nós não podemos nos acostumar. O problema de hoje é que as pessoas estão muito acostumadas. Elas se acostumaram com o erro. Hoje a gente vê aí um tempo pior do que Sodoma e Gomorra, em vários sentidos. E todos estão se acostumando com estes cenários. Esses cenários que são cenários que a palavra do Senhor, ela desaprova e ela aponta. E nós que somos profetas no sentido de sermos aqueles que têm a palavra, conhecem a palavra e podem temperar esse mundo tão sem tempero. Então, gente, um dos principais motivos de eu estar falando para vocês aqui, ou para você, é justamente isso. Nós não podemos ir nessa onda do mundo. O mundo está frio, o mundo está sem graça, o mundo está apático, o mundo não quer saber de andar nos caminhos do Senhor, porque sim, é um sinal da vinda de Jesus. O pecado, ele se tornou tão comum e é uma prática tão recorrente das pessoas que estão aí fora, que elas não se sentem mais incomodadas. E isso nós não podemos deixar acontecer conosco, com os nossos filhos, com as nossas igrejas. Nós temos que protestar contra isso, nós temos que nos levantar contra isso, e nós temos que ter uma atitude séria contra isso, porque só assim nós poderemos combater esse mal. E a palavra aqui, porque o que eu estou falando sobre esses princípios das dores e essas evidências desse tempo profético, porque nós nunca experimentamos ver diante dos nossos olhos tantas profecias se cumprirem, e os tempos vão sendo acelerados, como a palavra do Senhor, ela declarou, né, que nos últimos dias, os dias seriam abreviados. Nos últimos tempos, os dias, deixa eu colocar melhor, nos últimos tempos, os dias seriam abreviados. Isso até é longanimidade de Deus, misericórdia de Deus, porque se Ele não apressar o dia da sua vinda, do seu retorno, muitos que hoje estão firmes poderão até se perder, no sentido de que poderão estar indiferentes diante desse chamado, e que nós tenhamos então essa convicção dentro dos nossos corações. O Senhor, Ele tem nos levantado para estudarmos as profecias, para entendermos que o juízo de Deus virá sobre a terra, como essas dores de parto, que a igreja será arrebatada, que em breve não estaremos mais aqui, que nós não passaremos pela tribulação, pela grande tribulação, que um dia reinaremos com Cristo, que viveremos a grande festa das bodas do Cordeiro, porque a igreja é a noiva do Senhor, vai haver esse casamento no sentido de estarmos eternamente com o Senhor. Agora, para estarmos com Ele, nós devemos então entender e não podemos negar esses princípios bíblicos. Devemos buscar ao Senhor, devemos nos consagrar, você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, aceite. A Bíblia fala assim em João capítulo 1, Ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que acreditam no seu nome. Então nós vivemos esse tempo, mais uma vez reiterando essa palavra, essa profecia. Por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Olha o verso de número 13, que coisa linda. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. O evangelho será pregado para testemunho, e ninguém vai poder dar desculpas naquele grande dia. Todos se lembrarão. Quem está vendo esse vídeo e não der a mínima, não se converteu, buscar o Senhor, não negar a vida do mundo, da carne,
vai se lembrar desse vídeo, das orientações, das indicações proféticas que nós estamos recebendo, porque isso daqui é Bíblia. A palavra do Senhor diz que o Evangelho ele seria testemunhado em todas as nações. E nós estamos aqui, a internet tem um papel fundamental nisso, da gente poder propagar essa palavra e reproduzir essa palavra e replicar essa palavra. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Os últimos dias seriam definidos por tempos de muito trabalho, tempos de muita dificuldade, tempos em que nós seríamos provados como igreja do Senhor. E essa provação é no sentido de nos mantermos íntegros. Nós não podemos conter mistura. Nós temos que ser radicais nesse sentido, porque o Senhor vem buscar uma igreja. E essa igreja, ela tem uma característica, ela é lavada. A lavagem tem ideia de ser purificada. E essa purificação se deu através do sangue que foi derramado, vertido na cruz do Calvário. Que você possa pensar nisso, é uma palavra escatológica, é uma palavra profética, é uma palavra que vem nos orientar que as profecias, muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, algumas irão se cumprir. Mas o próprio Jesus falou que poderia se passar céu e terra, mas a palavra dele jamais passaria. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, amada igreja, você, meu amigo, minha amiga que me escuta agora, fique firme na presença do Senhor. Aquele que ficar firme até o fim. Veja os sinais, esses sinais que estão aí, eles devem trazer um alerta para você, eles devem nos deixar preparados a cada dia, como aquelas noivas que estavam preparadas. Você deve estar preparado. Seja preparado. A preparação traz-nos a ideia de um estado de constância, de vigilância, um estado de atenção. Nós temos que deixar agora a luz de alerta ligada nos nossos corações. Quero orar por você. Você me permitiria uma oração? Vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado por essa noite, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, por essa palavra profética. Nos abençoe nessa hora, que possamos perseverar até o fim. Eu falei aqui que um dos sinais da sua vinda seria justamente a falta do amor, a frieza espiritual. Que possamos ter o amor aquecido em nós, que não sejamos indiferentes a tudo isso que tem acontecido, a esse tempo escatológico, profético que nós estamos vivendo. Sabemos, Pai, que um dia nós não estaremos aqui, seremos arrebatados. Nos Deus dê fé para que consigamos, Pai, levar essa palavra a outras pessoas também e que possamos propagar essa verdade. Traga milagres, saúde, paz, prosperidade, nos livre do mal, proteja nós e os nossos familiares. Te agradecemos por tudo em nome de Cristo. Amém. Shalom, grande abraço. Me chamo Luciano Corguinha, espero em um próximo vídeo de palavra de estudo bíblico. Até mais, graças a Deus.